A prática da atenção plena ou do mindfulness, enfim, do estado de presença, de conseguir lembrar que a gente pode e deve estar no momento presente, traz inúmeros benefícios para a nossa vida. Um dos maiores que eu considero é que a gente entende como a mente funciona. A gente começa a entender como a mente funciona, fica mais íntimo dela e deixa de cair com tanta facilidade nas armadilhas que a mente prega na gente. Porque a mente prega peças. Um exemplo: praticando a atenção plena, o estado consciente, o foco no agora, o foco no momento presente, a gente para, por exemplo, de querer solucionar tudo que está acontecendo com a gente rápido. A gente acredita que a mente ela é só racional, é só o que a gente está pensando. Não é. A mente é o racional e o emocional. É o que a gente pensa, mas é também o que a gente sente. E na maioria das vezes, a gente não consegue resolver aquilo que a gente está sentindo, pensando. Pelo contrário, a gente tem a ilusão de que se eu tô me sentindo desconfortável, com raiva, com medo, com ciúme, triste, com saudade, eu vou pensar em alguma coisa para eu resolver isso. O pensamento não resolve necessariamente o sentimento. Muitas vezes é o contrário que acontece. Eu tô sentindo, daí eu começo a pensar a respeito daquilo. Só que antes de você ter consciência, o nosso cérebro emocional, ele já faz um trabalho que é uma armadilha. E não é porque ele é ruim ou é nosso inimigo ou ele quer nos prejudicar, nada disso. Mas quando o nosso corpo, ele reage a algum estímulo por meio de uma emoção, porque é isso que a emoção é. As emoções, elas são reações fisiológicas. Elas são respostas a estímulos externos ou internos, a pensamentos, a um som, ao barulho do cachorro latindo, a ambulância passando. Antes de que eu tenha consciência, o meu cérebro ele capta esses estímulos e aí ele reage, a resposta vem por meio de alguma emoção. E essa emoção, ela gera sensações no meu corpo, que podem ser confortáveis ou desconfortáveis. Daí a gente diz, né, que está se sentindo bem ou mal, que a emoção é positiva ou negativa, mas não existe emoção positiva ou negativa. Também, de forma involuntária, assim que a gente começa a se sentir de uma determinada maneira, o nosso cérebro ele começa a buscar na nossa memória situações que fizeram com que a gente se sentisse desse jeito no passado. Por que, que o nosso cérebro faz isso? Porque ele quer buscar uma solução. O nosso cérebro ele não é tão inteligente, ele é muito eficiente. E ele trabalha em favor da nossa sobrevivência. Então você está se sentindo mal, está se sentindo desconfortável, por exemplo, com ciúme. O seu cérebro, o meu, ele vai fazer um rastreamento em todas as nossas memórias para poder lembrar quando foi que você se sentiu assim e o que foi que você fez para resolver. É por isso que às vezes você vai ouvir o barulho de uma ambulância passar na rua e aquilo ali, antes de que você tenha consciência no seu cérebro racional, aquilo ali vai te levar, vai te trazer um mal-estar fisiológico, que você talvez nem se dê conta, já que a gente está no piloto automático, não está no momento presente, você nem se deu conta de que aquilo ali de repente acelerou o seu coração, fez sua mão suar.
só o barulho da ambulância. Mas do nada, aparentemente do nada, você vai lembrar da sua avó que estava internada, do seu pai que de repente já faleceu, de um amigo querido. E aí vão vir várias lembranças que vão fazer você entrar num estado de espírito, numa espiral de tristeza, incômodo, angústia. E aí você pensa, gente, do nada eu estava aqui quieto. Você nunca vai adivinhar que tudo isso aconteceu porque você ouviu o barulho da ambulância lá de longe. E é isso que acontece com a gente o tempo inteiro. Então, a nossa mente, ela não faz isso porque ela é cruel. Ela faz isso porque ela quer garantir a nossa sobrevivência. Um estímulo, barulho da ambulância, mexeu com alguma coisa em você. O seu cérebro quer que você se sinta confortável de novo. A sua mente quer que você se sinta confortável de novo. Então ela começa a buscar. Quando foi que você se sentiu assim de novo e o que foi que você fez para resolver? Começa a buscar solução. Só que você já deve ter entendido onde está a armadilha. A solução não vem. Na verdade, aumenta o problema. O que era uma coisinha, vira uma coisona. Então, uma das coisas que a gente não deve fazer quando a gente quer resolver uma angústia nossa, um desconforto emocional, é tentar se livrar dessa angústia e desse desconforto emocional. Porque quanto mais a gente pensa nisso, mais a energia a gente vai colocando e essa coisa vai aumentando. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo nesses dias de quarentena. Teve uma semana que eu tava com muita saudade das minhas amigas, mas eu só fui perceber o que era isso depois de dias sentindo esse desconforto. Então o que acontecia? Eu trabalhava muito o dia inteiro. Ficava ligada o dia inteiro trabalhando, fazendo vídeos, trabalhando no outro emprego que eu tenho, enfim. Eu passava o dia inteiro trabalhando muito. E eu comecei a perceber que na hora que eu deitava para dormir, já à tarde para mim, meia-noite, 1 da manhã, na hora que eu deitava para dormir, eu sentia um desconforto emocional. Que até então eu não sabia o nome, não sabia o que era aquilo. Mas eu, como já venho praticando o mindfulness, a atenção plena, a meditação, eu simplesmente notei que aquilo estava ali e eu não tentava resolver. Até porque eu tinha trabalhado muito o dia inteiro e não era ali na hora de dormir que eu ia buscar uma solução para isso. Inclusive, eu já aprendi, né? Que é uma das coisas que mais traz insônia e mal-estar pra gente, é a gente ficar tentando buscar solução na hora que vai dormir. Que mania que a gente tem de fazer isso. O cérebro deita e fala assim, uhul, agora vamos arrumar a solução para todos os problemas. Não vai arrumar a solução para todos os problemas. Então eu comecei a perceber que isso vinha acontecendo. Dia sim, dia não. E não era uma coisa enorme. E aí eu entendi um belo dia o que era. Saudade. Saudade das pessoas. Saudade dos seres humanos. Vontade de rir. Vontade de me divertir. De sair, falar besteira, tomar uma cerveja, comer um caranguejo, sentar com minhas amigas. Era isso. Simplesmente isso. E não tinha muita coisa que eu pudesse fazer. Ah, Sueli, até tem. Você pode fazer uma videoconferência com suas amigas. Sim, eu tô dizendo que não tem como eu impedir de sentir isso. Muitas vezes a gente quer evitar de sentir tristeza, medo, ciúme. Gente, esquece. Enquanto você estiver vivo, você vai sentir. Não é sobre sentir ou não. É sobre como lidar com isso. Como que Mindfulness, então, ele pode contribuir com você nesse momento? É ele te ensinar com a prática habitual da atenção plena, você vai se habituando a simplesmente sentir. Só isso. Estou com ciúmes. Ok. Estou com raiva. Tudo bem. Observar, sentir e não julgar. E não querer
se livrar daquilo a todo custo. E não julgar que tá errado, que não era para você estar sentindo ciúme, que não era para você estar sentindo saudade, que não era para você estar sentindo raiva, porque isso é feio. O problema tá aí. A gente perde o controle aí, é tentando controlar. Por mais paradoxo que seja isso que acontece. Quando a gente simplesmente aceita e sente, aquilo ali vai embora. Porque a emoção é como um organismo vivo. Ela quer ser aceita. Ela quer ser reconhecida. Ela quer que a gente olhe para ela e diga: tudo bem, eu tô te vendo, você existe, eu te aceito. E aí no tempo dela ela vai embora. E sabe qual é a boa notícia? É que as emoções, elas têm um tempo curto de duração. Uma das emoções mais curtas é a surpresa ou o nojo. Duram milésimos, duram segundos. Duram segundos. Uma das emoções mais demoradas é a tristeza. Mas elas têm elas têm um pico, depois elas acabam e se dissolvem. Não, Suelen, mas eu tô carregando isso comigo, essa raiva, esse medo, essa angústia há anos. Ela tá durando anos porque você tá retroalimentando ela com seus pensamentos. Porque se você simplesmente perceber essa raiva, essa angústia, esse medo, esse ciúme, aceitar e conseguir não ficar remoendo, aquilo ali se dissolve. Que tal tentar?